Queridos e queridas, beleza? Começando do começo no primeiro vídeo aqui de álgebra linear, né? Nesse primeiro capítulo que é sobre vetores, né? O que carambas é um vetor? Não vou entrar exatamente nas definições matemáticas, mas vamos entrar um pouco na parte conceitual da brincadeira, né? Então, de acordo com o que eu estava lendo aqui, existe a diferença entre as partes, pelo menos nesse conceito, entre os escalares e os vetores. Quando nós estamos tratando sobre escalares, né, é aquilo que a gente consegue representar simplesmente com um número. Então, por exemplo, uma temperatura nós conseguimos representar com um número escalar. Então, sei lá, 23 graus Celsius, por exemplo, né, é um valor escalar. Eu consigo representar uma temperatura com algo escalar. Eu consigo representar, por exemplo, um peso, 71 quilogramas. Né? Mas também entra a questão massa, peso, né? A questão da gravidade, etc. Vamos levar que a gente está aqui na Terra e peso é massa, porque afinal de contas está sendo acelerado pela gravidade e é isso daí, tá bom? Então, simplesmente nós temos o nosso peso, né? Se subirmos na balança, né? Tem, sei lá, 71 quilos, 80 quilos, 248 quilos, sei lá. Mas veja que somente com um único número e uma determinada escala junto, né? Nós conseguimos representar algo. Então, se eu simplesmente só falasse 23 o quê? 23 quilos, 23 gramas, 23 graus, 23 graus Celsius, 23 graus radianos, né? Tanto faz, mas com um único número e mais alguma outra informaçãozinha, né, nós conseguimos representar alguma coisa, né, alguma força ou um comprimento, a rapidez, seja lá o que for. Só que quando a gente está tratando de um vetor, né, só o escalar não adianta. Porque quando a gente está tratando de um vetor, o vetor ele tem que ter três coisas para tratarmos que esse bendito que nós estamos trabalhando, ele é um vetor. Né? Ainda não vou entrar na questão espacial, eu estou tratando só da característica do vetor. Ele tem que ter uma escala, né? Ou seja, ele tem que ter uma determinada magnitude. Ele tem que ter uma magnitude e ele tem que ter mais dois pontos aqui, né? Que são bem interessantes, que é a direção e o sentido. Então eu tenho uma determinada direção e eu tenho um sentido. Nossa, direção, sentido, não é a mesma coisa? Quase. Então, por exemplo, se eu tiver, imaginemos que eu estou num plano, tá bom? Então, uma parte cartesiana aqui, né? Então, aqui é o meu y, aqui é meu x positivo, beleza? Então, coloquemos aqui que, dado x, eu vou ter um determinado y, né? E eu tenho um determinado ponto aqui, esse meu ponto, ele é o 23. Por quê? Não sei. Tá lá. É minha temperatura, é minha velocidade, seja lá o que carambas que for. Tá bom? Agora, quando eu estou tendo, a grosso modo, né, falando disso, eu estou me locomovendo, vamos dizer assim, eu estou observando algo que está saindo de um ponto A para um ponto B, tratando desse jeito. Né? Então, eu tenho aqui, se eu simplesmente só fizer uma linha, né, daqui até aqui, por exemplo, saindo do ponto A para o ponto B, eu só tenho uma linha, eu não tenho nada demais. Né? Pode ser que ele tenha uma determinada magnitude, ou seja, um comprimento que esse bendito vai ter, pode ser que seja metade disso, pode ser que seja o triplo, 5 vezes mais, né? Mas pelo menos por enquanto, aqui, deixa eu só fazer maior, né? Porque, pô, vou miguelar espaço aqui é tenso. Então eu tenho aqui um ponto A, beleza? E eu risquei e ele vem aqui para o meu ponto B. Beleza, por enquanto, a única coisa que eu só tenho é magnitude. Né? Eu tenho a magnitude, que é o tamanho dele, e eu tenho a direção. Então, o que é a direção? Ele está seguindo de um ponto para o outro. Ele está saindo do ponto A para o ponto B. Beleza.
Só que eu não sei se ele está indo do A para o B, se ele está indo do B para o A, eu só sei que tem esses dois pontos sendo ligados. Então eu tenho isso daqui, né? Tenho isso. Então eu só tenho as duas partes, vamos dizer assim. Pelo menos por enquanto eu só tenho a magnitude, por enquanto eu só tenho a direção. Já o sentido disso a gente identifica como? A gente identifica com a bendita de uma setinha. Então a gente está falando qual que é o sentido, para onde a gente está saindo. A gente está saindo de um ponto para o outro. Ou pode ser o contrário, pode ser que eu tenha, por exemplo, este ponto aqui e ele está vindo para cá, por exemplo, né? Eu tenho uma direção, eu tenho um sentido inverso, né? A direção é a mesma, está seguindo, vamos dizer assim, no mesmo ângulo. Vamos dizer que a direção é a mesma, pelo menos por enquanto. Já o sentido, ele é um sentido inverso. Aqui ele está indo da esquerda para a direita, nesse outro nosso caso, ele está vindo da direita para a esquerda. Então o sentido dele é inverso. Quando nós temos essas três características, né, nós temos uma magnitude, nós temos uma direção e nós temos o sentido, aí sim que nós temos um determinado vetor. E aonde é que nós usamos isso? Uma coisa nós estamos tratando de um plano, ok? Então aqui é o nosso R2 e nós estamos tratando de um espaço, que é aquilo que nós vemos, né? Que é o R3. Ah, mas tem um R4 que nós estamos tratando também do tempo. Vamos simplificar, vamos por enquanto ficar aqui só na parte do R3, tá bom? Então, chegamos aqui no nosso ponto principal. Nós tratamos de escalares, né? Escalares nada mais é do que alguma coisa o qual eu consiga representar simplesmente com um número, né? Mostrei a diferença entre eu simplesmente eu só tenho uma linha em um plano, que a única coisa que eu só tenho é a magnitude e a direção. Direção ela vai do ponto A ao B, eu não sei se é do ponto A ao B ou do B ao A, só sei que ela está ali, tá bom? Já quando a gente está tratando de um determinado vetor, o vetor ele tem um sentido, então ele está indo ou do A para o B ou ele está indo do B para o A, tá bom? Então essas são as primeiras características disso. E onde que a gente usa? A gente pode usar, por exemplo, numa navegação. Ah, eu estou em um navio, eu estou com o navio em um determinado canto, né, aqui do globo, eu quero ir para outro lugar. Ah, então eu vou sair me locomovendo a X velocidade, né, numa direção nordeste, eu estou indo em direção a nordeste. Então eu tenho uma direção, né, que é o nordeste, e eu estou indo num sentido, né, eu estou indo, sei lá, tipo do sudeste para o nordeste, alguma coisa do tipo, né, dependendo da onde eu estou traçando a minha direção. Beleza? Tem também a força, dependendo de que tipo de força que você aplica em algo, se você está empurrando, se você está puxando, né? Então eu vou ter uma direção, uma magnitude, que é o tanto que eu estou empurrando, a força que eu estou empurrando, a direção, né, que eu estou empurrando e qual que é o sentido que a força que eu estou aplicando naquele objeto, né? Um outro exemplo também é o deslocamento. Se eu saio, sei lá, daqui de Guarulhos e eu vou para Campinas, né? Tanto faz, entre aspas, o caminho que eu fiz pela Dutra, né, que eu saiba, não, daqui para Campinas não pega Dutra, daqui para Campinas pega Castelo Branco, isso. Então daqui, sei lá, eu saio daqui da minha casa, desço a Dutra, Marginal Tietê, pego Castelo Branco até chegar em Campinas. Veja que eu não fiz uma linha reta, né? Eu fiz uma linha diferente, eu desci Dutra, Marginal, blá, 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 até chegar em Campinas. Mas no fim das contas, o importante é que eu saí de um ponto A até o ponto B. Eu tive uma magnitude, vamos dizer que é a velocidade com a qual eu me locomovi, né? A direção, eu fui daqui para Campinas, né? Eu peguei uma direção e o sentido eu fui Guarulhos, Campinas, né? Então, do ponto G ao ponto C. Beleza? Pelo menos por enquanto, eu acho que dá para a gente ficar com isso. Beleza? Nos próximos vídeos a gente vai continuando com mais conceitos. Beleza, queridos e queridas? É isso aí. Se tiver alguma coisa que eu falei errado, por favor, me corrija, tá bom? Como eu disse, eu estou aprendendo aqui tanto quanto vocês. Beleza? Beijos na bunda, até mais.